Já se sentiu perdido em meio às tempestades da vida? Já se perguntou qual o sentido dos obstáculos e desafios que enfrentamos? O sol de verão batia nas costas de Léo, de 10 anos, enquanto ele seguia seu avô, levantando poeira na velha estrada de terra. Ele adorava passar as férias de verão com o vovô Tomás, um homem com olhos que se enrugavam nos cantos quando sorria e uma risada que ribombava como um trovão distante. Hoje, o destino deles era um mistério, o vovô apenas insinuando uma surpresa especial. Chegaram a um pequeno viveiro, explodindo em cores vibrantes e o doce perfume de flores. Vovô Tomás, com um brilho nos olhos, selecionou 2 pequenas e delicadas mudas. Estas, ele anunciou, são para um pequeno experimento. De volta para casa, o vovô plantou uma muda em um vaso de barro, colocando-a no parapeito da janela na cozinha quente e iluminada pelo sol. A outra ele plantou do lado de fora, exposta aos elementos, o sol escaldante, o vento brincalhão e a chuva imprevisível. Léo observou confuso. Vovô, ele perguntou, qual você acha que vai crescer maior e mais forte? Vovô Tomás acariciou a barba pensativamente. O que você acha, Léo? Léo olhou para as 2 mudas, uma protegida e abrigada, a outra enfrentando a vastidão do céu aberto. Bem, ele raciocinou, a que está dentro está segura. Não vai se machucar com tempestades ou animais. Definitivamente vai crescer maior. Vovô simplesmente sorriu e disse: Deixe o tempo contar sua história, meu menino. Deixe o tempo contar sua história. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses, e as férias de verão chegaram ao fim. Léo, voltando para a cidade com seus pais, muitas vezes pensava nas 2 mudas. Ele imaginava a planta de interior, prosperando em seu refúgio seguro, crescendo alta e exuberante. 4 anos depois, Léo estava de volta à porta de seu avô, um adolescente esguio com a cabeça cheia de perguntas sobre a vida e o futuro. Vovô, ele começou, já sou quase um homem adulto. Lembra quando eu te perguntei como ser bem-sucedido? Vovô Tomás riu, seus olhos brilhando. Eu lembro, sim, mas primeiro vamos dar uma volta. Ele levou Léo até a janela da cozinha. Lá estava a muda de interior, mais alta do que antes, mas com folhas pálidas e um tronco fino. Parecia quase frágil. Léo franziu a testa. É, menor do que eu imaginava, ele murmurou. Vovô assentiu, um sorriso conhecedor brincando em seus lábios. Agora, vamos ver a outra. Ele conduziu Léo para fora em direção aos fundos da casa. Léo engasgou. Elevando-se sobre eles estava uma árvore magnífica, seus galhos se estendendo em direção ao céu, folhas farfalhando na brisa. Era um testemunho vibrante e robusto da resiliência da vida. Mas, como? Léo gaguejou perplexo. Esta enfrentou todas as tempestades, o sol forte, o vento. Vovô Tomás colocou a mão em seu ombro. E esse, meu querido Léo, é o segredo. Ela enfrentou os desafios e, ao fazê-lo, cresceu forte. Suas raízes se aprofundaram, buscando a estabilidade contra o vento. Seu tronco engrossou, resistindo a todas as tempestades. Ela aprendeu a prosperar em meio à adversidade. Léo olhou para a árvore majestosa, uma semente de compreensão criando raízes dentro dele. Ele estava começando a ver o outro lado das tempestades da vida. Sentados à sombra da imponente árvore, vovô Tomás explicou: A vida, meu neto, é como uma grande aventura. Haverá dias de sol e céu azul, mas também haverá tempestades. E são essas tempestades que nos testam, que nos forçam a criar raízes mais profundas, a nos tornarmos mais fortes. Léo ponderou sobre as palavras do avô. Ele se lembrou de todas as vezes que havia desistido de algo difícil, se esquivado de um desafio por medo do fracasso. Será que ele havia se tornado como a planta de interior, fraco e limitado por buscar sempre o conforto? Mas, vovô, Léo perguntou,
E se a tempestade for muito forte? E se a árvore quebrar? Vovô Tomás sorriu com carinho. Mesmo que a árvore quebre, Léo, novas sementes podem brotar. A vida encontra um caminho. O importante é aprender com as tempestades, se tornar mais sábio e resiliente. Ele apontou para um pequeno galho quebrado no chão. Veja, este galho quebrou durante uma tempestade recente, mas observe. Vovô se abaixou e afastou algumas folhas, revelando um broto verde e tenro crescendo no local da fratura. A vida encontra um caminho, Léo. Sempre. Nos dias seguintes, Léo ajudou seu avô nas tarefas diárias, observando a natureza ao seu redor. Ele viu como as plantas lutavam por espaço e luz, como os pássaros construíam seus ninhos com paciência e perseverança, como as formigas trabalhavam juntas para superar obstáculos. Uma tarde, enquanto Léo ajudava a consertar uma cerca danificada por uma tempestade, ele sentiu uma pontada de frustração. O trabalho era duro e seus músculos doíam. Ele estava prestes a desistir quando se lembrou da árvore e do broto resiliente. Respirando fundo, Léo voltou ao trabalho com determinação renovada. Ele se concentrou em cada movimento, em cada prego que martelava, em cada tábua que erguia. E quando finalmente terminou, um sentimento de orgulho e realização o invadiu. Ele havia enfrentado o desafio e vencido. Naquela noite, deitado em sua cama, Léo olhou para o céu estrelado pela janela. Ele entendia agora que as tempestades da vida, por mais assustadoras que parecessem, eram oportunidades de crescimento e aprendizado. Ele estava determinado a enfrentar os desafios de cabeça erguida, a criar raízes profundas e a se tornar uma pessoa forte e resiliente, como a majestosa árvore do quintal de seu avô. Os anos passaram e Léo floresceu. Ele se tornou um jovem homem corajoso e determinado, pronto para enfrentar o mundo. Ele se lembrava sempre das lições do vovô Tomás e da árvore, e isso o ajudava a superar os desafios que surgiam em seu caminho. Ele decidiu seguir seus sonhos e estudar engenharia. A faculdade foi uma jornada árdua, repleta de noites mal dormidas, provas desafiadoras e momentos de dúvida. Mas Léo perseverou, lembrando-se de que cada obstáculo era uma oportunidade para aprender e crescer. Em um semestre particularmente difícil, Léo se viu sobrecarregado com trabalhos, exames e a pressão de manter boas notas. Ele começou a duvidar de si mesmo, a se perguntar se havia escolhido o caminho certo. Uma noite, sentindo-se desanimado, ele ligou para o vovô Tomás. Vovô, ele confessou com a voz embargada, acho que não vou conseguir. A faculdade é muito difícil e eu não sei se sou bom o suficiente. Vovô Tomás ouviu pacientemente e então disse: Léo, meu querido, as tempestades da vida são inevitáveis, mas lembre-se da árvore. Ela não cresceu forte e imponente da noite para o dia. Ela enfrentou ventos fortes, chuvas torrenciais e até mesmo secas, mas nunca desistiu. E você também não deve. Mas eu me sinto tão cansado, vovô, Léo desabafou. Eu não sei se tenho forças para continuar. Léo, o vovô disse gentilmente, a força não vem da ausência de dificuldades, mas da maneira como as enfrentamos. Lembre-se de que você não está sozinho. Você tem pessoas que te amam e que te apoiam, e você tem a força dentro de si, a mesma força que fez a árvore resistir a todas as tempestades. As palavras do avô reaqueceram o coração de Léo. Ele se sentiu mais forte, mais determinado a continuar. Ele redobrou seus esforços, buscou a ajuda de seus professores e colegas e aos poucos foi superando as dificuldades. No final do semestre, Léo havia passado em todas as matérias com boas notas. Ele havia enfrentado a tempestade e saído dela ainda mais forte e confiante em suas habilidades. Anos mais tarde, Léo se tornou um engenheiro bem-sucedido. Ele havia participado de projetos importantes, viajado o mundo
e construído uma carreira sólida. Mas ele nunca esqueceu as lições do vovô Tomás e da árvore resiliente. Ele se tornou um mentor para jovens estudantes, compartilhando sua história e incentivando-os a abraçar os desafios como oportunidades de crescimento. Ele os lembrava de que a vida não era um caminho linear, mas sim uma jornada repleta de altos e baixos, e que a verdadeira força estava em saber lidar com as adversidades. Um dia, Léo recebeu uma ligação de sua mãe. Vovô Tomás havia adoecido e estava no hospital. Léo correu para o lado do avô, seu coração apertado de preocupação. Ao chegar ao quarto do hospital, Léo encontrou o vovô Tomás fraco, mas com o mesmo brilho nos olhos de sempre. Eles conversaram sobre a vida, sobre as memórias que compartilhavam e sobre a importância de nunca desistir dos sonhos. Léo, o vovô disse com voz fraca, eu estou orgulhoso do homem que você se tornou. Você aprendeu a lição da árvore. Você enfrentou as tempestades da vida com coragem e determinação, e isso te tornou uma pessoa melhor. Léo segurou a mão do avô, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Obrigado, vovô, ele sussurrou. Eu te devo tudo. Você me ensinou a importância dos obstáculos, a força da resiliência e o poder da esperança. Vovô Tomás sorriu e fechou os olhos. Naquele momento, Léo soube que o avô estava em paz. Ele havia vivido uma vida plena e deixado um legado de amor, sabedoria e inspiração. Léo saiu do hospital com o coração pesado, mas com a alma cheia de gratidão. Ele olhou para o céu e viu um arco-íris surgindo entre as nuvens. Era um sinal de esperança, um lembrete de que mesmo após as tempestades mais fortes, a beleza e a luz sempre retornam. E Léo sabia que, assim como a árvore resiliente, ele continuaria a crescer e florescer, enfrentando os desafios da vida com a certeza de que do outro lado das tempestades sempre há um novo começo. E assim, como a árvore que enfrentou as tempestades e se tornou ainda mais forte, nós também podemos aprender a crescer com os desafios da vida. Lembre-se, do outro lado das tempestades sempre há um novo começo. Qual foi a maior lição que você aprendeu com essa história? Compartilhe nos comentários. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um incentivo.